E aí, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito da inter-relação entre autismo e rotina. Vamos começar primeiro com o que é rotina? Rotina, no sentido figurado da palavra, está relacionado a você fazer as coisas sempre da mesma forma, sempre seguindo um mesmo modo, de uma forma mecânica. E nada melhor do que essa descrição para poder já explanar por que a gente está falando a respeito disso. Desde as crianças até os adultos, a rotina é um forte aliado para nós autistas no nosso dia a dia. No geral, nós temos que ter previsibilidade das coisas que vão acontecer no nosso dia a dia para que a gente esteja preparado para aquilo, sabendo tudo que vai acontecer ao longo do dia, como vai ser a nossa rotina, as coisas que vão acontecer, as coisas fora da nossa rotina que vão acontecer naquele dia, quais tarefas a gente tem que desempenhar. Isso traz uma sensação de segurança para a gente, porque a gente já tem uma noção do que vai acontecer e se sente preparado para aquilo. É frequente que os autistas tenham uma certa dificuldade de organização temporal. Acaba que eles precisam de um planejamento. E aí que entra a nossa velha amiga rotina. Eu, por exemplo, eu trabalho com alarmes no celular e eles estão vinculados no meu relógio. Assim, à medida que eu estou exercendo alguma tarefa, normalmente o alarme me auxilia para que eu possa me lembrar de alguma coisa, que está num determinado horário de fazer uma tarefa X, que eu tenho que parar de fazer uma tarefa X, porque, por exemplo, normalmente eu estou ali como fazendo coisas para o canal ou para a página do Instagram. Eu começo aí fazendo, eu fico absorto naquilo. Quando eu foco em uma coisa, meu foco é muito grande. As pessoas podem falar comigo, eu não perco a minha atenção no que eu estou fazendo. E às vezes acontece, por exemplo, eu esquecer de tomar água, esquecer de comer. Eu já vi pessoas relatarem de passar mal e sem saber o que é. E às vezes pensar, qual foi a última vez que eu bebi água? Qual foi a última vez que eu comi? Então é muito importante esse tipo de coisa. E para todo mundo que tem um hiperfoco, ou se você é pai, marido, esposa, parente de alguma forma, de algum autista, já viu ele quando está absorto distraído, né? O hiperfoco dele, você com certeza entende do que eu tô falando. A gente perde a noção de tudo mesmo. Para crianças, no geral, por exemplo, é interessante criar essa rotina para que eles aprendam a fazer certas rotinas básicas que às vezes não são tão comuns para o nosso entendimento. Vamos dar um exemplo. Essa criança tem que aprender uma rotina de ter que ir ao banheiro. Ela tem que entender a rotina do tipo, apesar de parecer bobo para algumas pessoas, mas é verdade. Entrar no banheiro, tirar a calça, tirar a cueca, sentar no vaso, fazer o que precisa, e depois pôr a roupa de novo, dar descarga, sair. Isso é uma estruturação de rotina. Só ajuda para que as crianças consigam aprender rotinas básicas, pode ajudar na escola. E pro caso dos adultos, ajuda com que eles possam se adaptar melhor, porque na vida adulta nós temos muito mais necessidade, às vezes, de adaptação para tipos de rotinas diferentes. Uma rotina dentro de casa, vivendo você sozinho com sua esposa, uma rotina no trabalho, etc. Essa estrutura ajuda para que ele não se perca e consiga regular tudo aquilo, fazer tudo ao mesmo tempo. Uma outra coisa que ajuda, tanto para crianças quanto para adultos, hoje em dia com a ajuda de tecnologia que nem celular, etc, é até mais fácil, não precisa ser fisicamente que nem eu vou explicar. Seria a intervenção por parte de um quadro de rotinas. A criança pode ter um quadro na parede, no qual ela pega e o papai ou a mamãe, por exemplo, vão lá e escrevem as rotinas. Tantas horas fazer isso, tantas horas isso na segunda, na terça. Muitos filmes na televisão mostram esse tipo de coisa. Às vezes você não precisa nem tão longe. No meu caso, por exemplo, eu tento guardar a maior parte das coisas tudo na memória. Mas tem muita gente que usa aqueles aplicativos falando o que deve ser feito. A ideia, por exemplo, dos alarmes é quase isso. Quando acontece uma quebra dessa rotina, isso é muito impactante pra gente. Pode acontecer, por exemplo, às vezes a pessoa chegar a ter uma sobrecarga, um meltdown, um shutdown. Provavelmente faço um vídeo separado depois explicando o meltdown e shutdown, para esse aqui não ficar tão grande. E isso é ruim, não faz bem pra nossa saúde e acaba impactando todo mundo ao nosso redor. No meu caso, por exemplo, no trabalho, não só no trabalho, até em casa, quando eu começo a exercer uma atividade, uma tarefa, eu gosto de iniciá-la e seguir até o final. Eu fico muito incomodado quando alguém me interrompe fazendo alguma coisa, porque é uma quebra de rotina. Você define tudo ali, por exemplo, começar agora, acabar de fazer tudo isso até mais ou menos determinada hora, alguém vira e te interrompe. No meu trabalho, uma coisa que me incomoda demais é a pessoa pegar, vai lá, te passa uma tarefa, chega e fala pra você: Fulano, preciso que você faça esses relatórios aqui, tá? Toda essa pilha de relatório aqui. Tudo isso aqui? Não, tá, tudo bem, daqui tanto tempo eu te entrego. Fulano, aqui ó, esquece isso que você tá fazendo. Agora você vai fazer esse outro negócio que é muito mais importante, para tudo isso
aí e faz esse aqui agora porque é mais urgente. Mas eu tava fazendo esse... Tá, tudo bem, eu faço. Mas eu falando aqui, ó, não, esquece tudo que eu tinha te falado. Vamos pegar e vamos mudar agora, tá? Deixa esse trem na sua mesa, eu preciso que você saia e vai resolver uma coisa ali pra mim na rua, tá? Buscar um café pra mim, porque eu tô morto de fome. Mas café, mas eu tava fazendo outra atividade e agora... Ai, esse é um exemplo bem prático do que pode acontecer. A pessoa fica desequilibrada. Logicamente, todo autista é diferente, mas no meu caso, pelo menos, me irrita muito. Me pedindo pra fazer uma coisa, depois pede pra fazer outra. Mas não é questão de ter que fazer múltiplas coisas ao longo do dia, porque essas coisas não estão dentro de uma previsão. Não foi ali especificado uma ordem de importância e eu não consigo fazer um trabalho do início ao fim para começar outro do início ao fim. Ou seja, quebra de rotina com coisas inesperadas. E isso acaba impactando muito na gente. E por isso tudo, o mais importante que eu quero falar aqui para vocês agora é o seguinte: para você, às vezes, testemunha isso ou acaba vivenciando essa situação na sua pele, ou você é parente, amigo, não importa, de algum autista, tenta não seguir esse padrãozinho da sociedade. Por exemplo, quando uma pessoa pega, seja criança falando, ou seja um autista adulto que teve um diagnóstico tardio, achando que quando ele vira e especifica alguma coisa desse jeito, porque eu tenho minha rotina e tal. Que balela, isso não existe. É tudo frescura. Não pode deixar de fazer uma coisa e fazer outra, pelo amor de Deus. você não tem entendimento do que a gente sente, do que a gente passa. Não é uma questão simplesmente de querer. O fato do nosso cérebro funcionar diferente impacta muito. Então tenta evitar esse bullying e tal, principalmente como eu estava dizendo no caso dos adultos, porque a sociedade exige da pessoa adulta um molde fixo de comportamento. E quando ela não faz aquilo... Mas não é possível. Olha isso, que absurdo. Rapaz desse tamanho na cidade, pai de família, e fica com essas frescurinhas. Por favor. Então vamos tentar evitar, né, gente? Compreensão é importante, não só quando a gente fala sobre essa forma diferente do nosso cérebro funcionar, o pessoal qualifica como deficiência, mas é para todo mundo, para a população em geral. Nós queremos nos sentir bem quanto a isso, tanto como qualquer outra pessoa. E é isso. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever. Se achou o vídeo legal, esse conteúdo, curte, compartilha, ajuda a gente a divulgar e fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, porque é um dos intuitos desse vídeo. Aí você ajuda a gente a crescer e produzir mais desse tipo de conteúdo para você. Segue também lá na página do Instagram, que a gente vai ter postagens diferentes do conteúdo que eu coloco aqui. É um prazer, como sempre, poder estar aqui com vocês. A gente se vê na próxima. Até!